Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Preparando o Domingo. Você que acompanha conosco todas as semanas a reflexão da Palavra de Deus, eu sou o Padre Carlos André e nós vamos juntos refletir as leituras desse 16º Domingo do Tempo Comum. Leituras que vão nos falar do papel do pastor, o pastor de ovelhas, né? Uma imagem bonita que nós associamos muitas vezes a Jesus, mas é também uma imagem associada ao governante, ao rei. Esta é a imagem do rei. O rei é o bom pastor. É isso que vai nos ajudar, então, as leituras a refletir sobre este papel que cada um de nós, não é, recebe também de Deus quando é chamado a guiar outros, não é, a ser condutores de outros para Deus. Cada cristão batizado é chamado a esta missão, né, esta missão de conduzir outros para o caminho do céu, como dizem os nossos grandes santos, né? E a gente sabe o quanto é importante que nós sejamos luz no caminho de cada um daqueles que convivem conosco. Acima de tudo, recebermos, acolhermos esta luz de Deus no nosso coração. É assim que a gente pode transmitir. Acolhendo, transmitimos naturalmente, porque ela vai fazer parte da nossa vida. É então assim que queremos iniciar o nosso encontro, invocando o Espírito Santo. Vem inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. Ó, vem Espírito, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. As leituras deste domingo começam com a leitura do profeta Jeremias. Em um trecho da profecia de Jeremias nós escutamos: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Esse trecho da profecia de Jeremias é o trecho do capítulo 23, que nos fala dessa presença de Deus no meio do seu povo através dos governantes, através dos reis. Por quê?
No Antigo Testamento, a figura ideal do rei era a figura do bom pastor, aquele homem que, seguindo as suas ovelhas, as conduzem ao lugar onde elas podem descansar, podem se alimentar, podem beber. Assim deve ser o rei, proteger o seu povo, defendendo, assim como o pastor defende as ovelhas, daqueles que podem ameaçar a sua vida, ajudando a comunidade a prover do seu necessário, cultivando, portanto, entre eles a amizade e, acima de tudo, a justiça. Esse papel do rei justo é algo que se espelha na imagem do pastor. É assim, então, que nós vamos ver, na tradição do Antigo Testamento, a associação de Jesus com o bom pastor e também com o Messias, porque o rei é um ungido. Aquele que é rei foi ungido por Deus para ser o seu representante junto ao povo. Portanto, o rei não era uma figura meramente política, mas era uma figura que tinha sido, de certa forma, instituído com o seu poder, com o aval daquele que o escolhe. Deus unge um rei para que ele possa governar em seu nome e assim ser o rosto visível deste Deus provedor. É por isso que o Messias é um rei. Jesus foi aclamado rei e a gente se recorda de uma passagem que Jesus multiplica o pão e o povo quer aclamá-lo como rei e Jesus foge, porque exatamente é essa a função do rei, permitir que o povo tenha alimento, promover dentre o povo a capacidade de partilha e de justiça para que a ninguém falte necessário. A justiça é acima de tudo isso, que a ninguém falte necessário daquilo que é bem comum, que é de todos, que não haja ninguém que tenha muito mais a ponto de impedir que todos tenham o necessário, o suficiente para viver. Essa é a grande injustiça que qualquer sociedade pode cometer aos olhos de Deus e, claro, aos olhos da humanidade mesma, que é não permitir que aqueles que trabalham possam ter o necessário ao seu sustento, de modo a consentir que outros, trabalhando bem menos, possam acumular muito mais. Quem não reconheceria isso na nossa sociedade? A grande injustiça social que a gente fala, né? Injustiça social, que é divisão dos bens. Não importa como cada um adquiriu o seu bem sendo rico, o que importa é que para haver justiça é preciso que não hajam pobres necessitados do mínimo necessário. Portanto, basta que um só passe fome para que aquela riqueza de um se torne uma riqueza injusta. Essa é a relação que cada sociedade precisa ter com os bens que ela possui. Não precisaríamos pensar muito longe de nós ao verificar quanto a riqueza que o Brasil possui é distribuída de modo injusto, onde muito poucos detêm mais da metade daquilo que se produz, de toda a riqueza do país. E isso certamente clama aos céus. E é essa vontade que a gente tem de suplicar ao Senhor que dê a cada um de nós a coragem de assumir uma atitude diante dessa realidade que seja uma atitude coerente com essa justiça que Deus deseja que exista entre nós. Por isso a importância de escolher governantes honestos, justos, governantes que possam de fato priorizar a vida do povo, priorizar a vida sobre qualquer outro pretexto. É assim então que a gente vai encontrar neste salmo de hoje: o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem onde seguir-me. Este refrão do salmo nos recorda que é a Deus que, acima de tudo, nós confiamos o destino de nossas vidas. É Ele aquele a quem a gente pode confiar a nossa felicidade. Todo dever moral de agir bem é também acompanhado de um dever moral de procurar a felicidade. É assim que encontramos em Deus essa conjugação desses dois valores importantes para a vida humana: a felicidade e a vida moral. Vida moral que se traduz no nosso texto de hoje em justiça. Ele é o Senhor da justiça. Deus é um Deus de justiça. É nessa compreensão de um Deus amor, mas que é justiça, que a gente pode encontrar nesta segunda leitura de hoje uma inspiração para organizar a nossa vida segundo o critério de Cristo, que é Paulo que vai nos ajudar. E vamos escutar isso na carta aos Efésios, que nos diz: irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. E no final, o trecho desta leitura, o trecho final vai nos dizer: ele veio anunciar a paz a vós, que estavais longe, e a paz aos que estavam próximos.
É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Toda inimizade que possa existir entre nós, ela se funda em uma dificuldade de estabelecer entre nós relações justas. Não é possível a paz sem a justiça. Este é, inclusive, o tema de um dos documentos muito antigos e bonitos, aliás, não tão antigos, mas muito bonitos da Igreja, a Populorum Progressio, né, do Papa Paulo VI. Ele vai nos dizer isso: não há progresso sem justiça e sem paz duradoura. É preciso construir a paz através de relações justas. Então, que todos nós que vivemos numa sociedade como a nossa, que demanda da nossa parte um compromisso cada vez maior uns com os outros, possamos refletir sobre isso. Se queremos a paz, é preciso trabalhar pela justiça. Se nos queixamos da violência que todos os dias cresce, é preciso refletir na raiz que possa estar assim na origem dessas relações violentas que nós vivemos. Existe uma grande injustiça social que fomenta a violência, que nos rouba a paz. Mas também, não somente esta paz que se refere à segurança social, mas existe uma paz de consciência, uma paz interior, uma paz que vem de uma vida moral que busca, portanto, ser feliz sem ser feliz sozinhos. Ser feliz sem aceitar que ser feliz sozinho possa ser justo. E que Deus possa nos ajudar nesse nosso caminho cada um compete, não é? De buscar construir uma sociedade justa, refletir sobre as nossas escolhas, as escolhas dos nossos governantes. Aqueles governantes que não buscam a justiça, aqueles governantes que não prezam pelo bem dos mais pobres, aqueles governantes que não suplicam ou não protegem, melhor dizendo, a justiça para com os pequenos, não é um bom governante, não é um governante justo, não é um governante segundo os olhos de Deus. Mas vamos então, meus irmãos, neste tempo em que nós estamos vivendo, ter a coragem de colocar também no nosso coração este desejo de nos tornarmos nós mesmos capazes de construir a paz por causa das relações justas que estabelecemos com os nossos irmãos. Vamos então agora refletir as palavras de Jesus no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem do Evangelho de Marcos que acabamos de ouvir se encontra logo após a morte de João Batista pelas mãos de Herodes. João Batista foi aquele que denunciou as injustiças de Herodes, a sua injustiça para com seu irmão, e, portanto, João Batista foi colocado na prisão. E ali Herodes termina por matá-lo, decapitando. Essa grande injustiça, ou melhor, esse grande testemunho de um rei injusto como Herodes, um rei até mesmo perverso, é colocada logo antecipando aquilo que vai se dizer no Evangelho de hoje, que Jesus, mesmo cansado, tem compaixão daquele povo porque eram como ovelhas sem pastor. E provavelmente podemos ali entender que este sem pastor se refere a este mau pastor que é o rei Herodes,
Como nós vimos nas primeiras leituras, a imagem do rei e do pastor no Antigo Testamento é uma imagem que faz com que o rei seja espelhado, seja inspirado na figura do bom pastor. É por isso que Jesus vai dizer: este povo é como um povo, como um pastor, como ovelhas sem pastor, sem quem os governe, porque afinal, se eles vêm em busca de Jesus, vêm porque, passando tantas necessidades, não encontra naqueles que têm por dever moral, por dever de função, responder pelas suas necessidades. Tanto é que em seguida Jesus vai multiplicar os pães, vai alimentar aquele povo que não só estava ali necessitado de uma palavra, mas também estava ali necessitado do pão. O que faz a gente bem entender o quanto a pregação cristã, ela não é apenas uma pregação que anuncia o céu para o mundo, para uma vivência espiritual, mas ele anuncia o céu para compreender que o pão de cada dia é um direito humano e que cada um de nós, como cristão, precisa buscar, ajudar, complementar a vida do nosso irmão, complementar a nossa pregação com a promoção humana, não é? Com essa capacidade de permitir que o outro possa ter o necessário para viver e que a gente possa colaborar para que esta realidade existindo possa vir a ser aquilo que confirma a pregação cristã. Nós somos confirmados da nossa pregação por causa da nossa empatia, da nossa solidariedade, da nossa caridade para com aquele irmão mais frágil. Mas o que importa é que a gente vai ver que esse evangelho de hoje, ele também se coloca depois daquele que escutamos domingo passado, que os discípulos foram enviados em missão. Por isso que ele começa dizendo isso, que os discípulos voltaram, chegaram contando tudo o que eles haviam feito, tudo o que eles haviam ensinado. E Jesus reconhece que eles estavam cansados e tenta, então, levá-los para um lugar deserto e para descansar. Mas, é claro, o texto do Evangelho nos fala que o povo vai atrás, procura saber onde eles estão, chega na frente e Jesus percebe, portanto, a sede daquele povo e continua a ensinar e a pregar e a curar, a libertar, a fazer aquilo que ele sempre fez, porque ele teve compaixão deste povo, porque era um povo que era como ovelha sem pastor. Mais uma vez, essa passagem, ser como ovelha sem pastor, é aquilo que nos evoca a responsabilidade de cada um de nós para com os irmãos mais frágeis. É por isso que quando nós celebramos hoje esta liturgia, esta relação de Jesus como bom pastor, mas também reconhecemos que somos chamados a ser pastores uns dos outros, a cuidarmos uns dos outros, a termos compaixão uns dos outros, a termos empatia, para usar uma palavra moderna, daquilo que Jesus teve. Jesus olhou para aquele povo e teve empatia por eles, né? Aqui o texto do Evangelho fala de compaixão, mas a gente vê essa compaixão como uma sensibilização. Jesus se sensibilizou para a sua fragilidade. E esse é o primeiro passo para que cada um de nós, como cristãos, possa trabalhar para que o Evangelho não seja uma palavra vazia, mas seja uma palavra que transforma as vidas das pessoas, uma palavra que vai ao encontro das necessidades dos irmãos. Coloquemos, portanto, meus irmãos, hoje, neste dia, nesta celebração, este nosso empenho de pensar a nossa fé, a nossa religião, como um compromisso com Deus que passa pelo compromisso com os irmãos. Sem este compromisso social com os irmãos, fica vazia toda a palavra, toda a oração que a gente dirigir ao Pai. Porque senão teremos que ouvir aquilo que Jesus disse aos homens do seu tempo. Eles são como ovelhas sem pastor. Coloquemo-nos em oração neste momento. Senhor, por causa da Tua palavra, por causa do Teu exemplo, ajuda-nos a compreender que sem promoção humana, sem solidariedade, sem fraternidade, não há oração, não há presença Tua que possa nos levar ao céu. Que a Tua misericórdia para com todos aqueles que estavam ao Teu redor, a Tua compaixão e empatia pelos sofredores, possa ser também a marca de cada um de nós como cristão. Que possamos ter a coragem de denunciar as injustiças e denunciar aqueles que maltratam o Teu povo, que o abandonam, que não promovem entre nós uma distribuição justa, equitativa das riquezas, para que a ninguém falte o necessário, para que a ninguém falte o pão. Vem em socorro de nossas fraquezas, do nosso cansaço, dá-nos consolo, alívio, ajuda-nos, acima de tudo, a ver a Tua presença nos irmãos e a perceber que é ali que se encontra o nosso repouso, na partilha, na comunhão, na alegria da fraternidade.
Abençoa-nos hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava, e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.